Um instrumento, Senhor meu Pai, ó Deus, para que esta palavra seja ministrada e caia, Senhor, em boa terra, Senhor Jesus Cristo. Toma, Senhor, liberdade de falar com cada um de nós que aqui está, Senhor Jesus. Que o Senhor possa falar, Pai, aquilo que nós precisamos ouvir da Tua parte, Senhor meu Pai. Porque o Senhor ama quem o Senhor repreende, Deus. Então fala, Senhor, conosco, Pai. Toma a liberdade de agir, Senhor. Derrama, Senhor, a Tua graça e derrama, ó Deus, a Tua glória sobre este lugar. Em nome que é sobre todo nome, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, amados irmãos, nesta noite, vemos aqui a história de um rei, o rei Josafá. E ele enfrentou uma das coisas mais difíceis do seu reinado. Israel, ele passou, depois do que nós ouvimos com Josué, com Moisés, foi o texto lido hoje, vimos que o povo de Israel teve de atravessar muitas terras além do Jordão. Terras estas que estavam ocupadas, ora por cananeus, amorreus, amonitas, gigaseus, heteus, heveus e todos os povos que eram considerados inimigos do povo de Israel. E nós acabamos de ler que certos povos não foram escolhidos. O Senhor disse-lhes que poupassem alguns desses povos e, portanto, Israel não escolheu para estes povos. O que nós vemos na palavra de Deus é que estes povos são os das montanhas de Seir. Eles decidiram cercar ao povo de Israel. E então, quando Josafá recebeu esta notícia, ele assustou-se. Ele ficou muito assustado. Para dizer que quantas vezes nós recebemos tantas notícias na nossa vida. Há notícias boas e há notícias más. Quando recebemos notícias boas, ficamos muito alegres, regozijamos na presença do Senhor, louvamos, cantamos. Mas quando recebemos notícias tristes, notícias assustadoras, muitas vezes assustamos. E nem sempre a nossa reação depois disso é das melhores. Tem pessoas que, quando recebem más notícias, fogem. A palavra de Deus diz que Elias anulou-se quando ele recebeu uma má notícia da parte da rainha Jezabel. E ele disse, orou-se, e disse: eu não sou melhor do que os meus pais. E ele fugiu. Ele tinha pelejado contra 850 profetas de Baal e de Azera. Então, as más notícias são coisas terríveis. E muitas vezes são coisas levantadas pelo inimigo. São levantadas pelo inimigo para assustar, para, de certa forma, neutralizar a nossa fé, porque a fé lança fora todo medo. Quando nós temos fé, o medo desaparece. Então, qual foi a reação de Josafá? Josafá assustou-se com esta notícia de que o povo estava cercado e que eles eram numerosos primeiro e estavam a cercar toda a terra. Ele assustou-se. Mas há alguma coisa que nós podemos aprender com Josafá.
que se calhar quando nós recebemos uma má notícia, toda a gente tem o direito de ficar assustado quando recebe uma notícia. Mas a nossa reação a seguir é que vai demonstrar a nossa maturidade espiritual. Se fosse outro, teria fugido perante essa situação. O povo está cercado, o melhor é fugir. Eu vou pegar aqui nos meus carros e vou desaparecer. Vou deixar o povo assim. Mas não foi esta a posição de Josafá. A posição de Josafá foi logo buscar o Senhor. A notícia ficou conhecida por todo o povo. Todo o povo de Judá ficou a saber disto, desta situação. Então, todos eles começaram a orar ao Senhor. Todos eles começaram a buscar a face do Senhor. E fizeram mais. Todos eles começaram a jejuar. Quantos de nós recebemos uma má notícia e esquecemos até da palavra, esquecemos do que diz a palavra? A palavra do Senhor diz: confia no Senhor e o mais Ele fará. Mas quando recebemos uma mensagem triste, quando recebemos uma má notícia, não é isso que nós fazemos. Nós esquecemos muitas vezes da palavra de Deus, esquecemos o que diz a palavra de Deus e fugimos e queremos desistir, não queremos mais ser crentes. Foi o que Elias fez. Elias não queria mais ser mais crente. Elias disse: eu não sou melhor que os meus pais que pecaram, eu não sou melhor do que eles. Então Elias estava desistindo, por isso é que ele foi para aquele sítio. Já estava cansado, não queria mais viver. E quantos de nós também não têm a mesma reação? Tem um problema, não quer desistir. Assim como Jonas, quando aquela árvore secou, ele ficou angustiado de morte por aquela árvore que ele nem fez coisa boa, não trabalhou por ela, ele já quis desistir. Quantos de nós não trabalhamos por uma obra, recebemos uma má notícia, queremos desistir, não queremos vir mais ao culto, não queremos mais cumprimentar o irmão, porque recebemos uma notícia triste. Alguém não cumprimentou no culto, alguém falou mal para nós, queremos desistir do Evangelho, queremos desistir da obra, que não fomos nós que começamos. Jonas, não foi Jonas que fez alguma coisa com aquela árvore. Assim como nós também não fomos nós que começamos esta obra. Quem começou esta obra foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas nós, a mínima circunstância difícil, nós queremos desistir. A nossa fé fica paralisada, não conseguimos andar, não conseguimos caminhar. E fazemos como Elias, fugimos, ficamos a lamentar. Esquecemos muitas das vezes de buscar a Deus, de buscar a face do Senhor. Talvez o contexto da mensagem está a sair fora do controle daquilo que eu preparei, mas o Senhor sabe por quê. Então a pergunta é: quando é que nós devemos orar? Como devemos orar? O que é que nós devemos falar para Deus? A oração de Josafá vai dar-nos resposta a alguma destas coisas. A forma como ele orou a Deus pode ajudar-nos muitas vezes quando nós estivermos a passar por situações difíceis, situações assustadoras, notícias assustadoras. Vários reis receberam notícias assustadoras. Temos o exemplo do rei Ezequias. Veio o profeta do Senhor e disse: endireita a tua casa, pois vais morrer.
vais para a glória, vais para a presença do Senhor. E o rei Ezequias ficou triste. Como é que quantos de nós não nos assustaremos com uma palavra dessas? Se viesse um homem de Deus e dissesse: olha, põe a tua casa em ordem, porque vais morrer. Aí as lágrimas já surgiriam. Se calhar nem aceitaríamos essa mensagem. Diríamos: esse pastor não vale nada. Como é que vai dar uma mensagem dessa? Como é que vai me dizer para eu pôr a minha casa em ordem e morrer? Lembra, meu irmão, que este profeta, ele falou para o rei. A mensagem foi para o rei. E disse: coloca a tua casa em ordem, porque vais para a presença do Senhor. Aleluia. Muitos de nós não íamos conseguir receber uma mensagem desse tipo. Se confiássemos no profeta, no homem de Deus, a primeira coisa era desmaiar. A primeira coisa seria desmaiar. O profeta disse: eu vou morrer. Acabou para mim, acabou a minha história. Aleluia. Mas esta não foi a reação do rei Ezequias. O rei Ezequias não pestanejou. O rei Ezequias não chorou. O rei Ezequias não desistiu. O rei Ezequias não foi para uma caverna. O rei Ezequias foi orar. Aleluia. O rei Ezequias foi para a parede. Ele virou o rosto para a parede. E foi assim que ele foi orar ao Senhor. Aleluia. Então, quando vem notícia difícil, quando vem notícia assustadora, é para orar, é para buscar a face do Senhor. Já foi ministrado aqui que muitas vezes Deus levanta certas situações para nós nos aproximarmos a Ele. E por isso Ezequias recebeu aquela notícia. Davi é aquele crente que já não queria orar, é aquele crente relaxado, é aquele crente que não quer saber. E aí Deus vai criar uma situação, aí Deus vai dar para ele uma notícia. Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque vais morrer. Aí nós começamos a pensar: o que é importante? Tudo que eu tenho construído não vale nada. Tenho sido tolo porque tenho ajudado tesouros nesta vida. E aí começamos a ver realmente o que é importante. É isso. Ajeita a tua casa, endireita a tua casa. Aí os reis Ezequias começou a pensar o que é importante. Tudo que ele juntou não valeu para nada, porque as riquezas só valem quando estamos vivos. Depois que recebemos uma notícia de que não vamos estar aqui, isto já não faz muita falta. Já não interessa para onde a pessoa vai, porque não vai levar nada disso. Então, amados irmãos, quando nós recebemos uma notícia, não é para fugir, não é para correr. Se nós recebêssemos uma notícia dessas, aonde é que nós íamos conseguir fugir ou correr? Para onde? Não adiantaria. Podíamos enfiar a cabeça por detrás de uma roça, podíamos tentar ir às profundezas, não adiantaria de coisa alguma perante uma notícia dessas. E tem notícias que chegam assim na nossa vida e nós não sabemos nem como reagir. Não sabemos que o Senhor pode mudar até decretos. Deus pode mudar até decretos. Havia na terra da Babilônia um decreto contra todo o hebreu. Seriam todos mortos. E eles receberam
receberam aquela notícia. Daniel recebeu aquela notícia. O Sadraque, Mesaque e Abednego receberam essa notícia. Há um decreto para matar todos os hebreus. Preocupação. Daniel foi tentar saber o que se passa, qual é a situação. E aqui puseram Daniel na presença do rei, explicaram. O rei teve um sonho assim, assim, assim. Consegues interpretar? Ele disse: eu não consigo. Aleluia. Mas o Deus que eu sirvo, Ele pode fazer isso. Aleluia. Irmãos, eu imagino que, não sei como é que era a crença de Daniel, mas naquele momento, a fé de Daniel foi colocada à prova. Ele disse: é desta vez que eu vou ser crente de verdade. Ou eu sou crente, ou toda a gente aqui vai morrer. Era isso que estava em jogo. Ou ele era crente de verdade, ou ele falava com Deus e Deus respondia, ou todos os hebreus iam ser exterminados. Então foi dada uma noite. E naquela noite Daniel orou. Eu creio que Daniel orou, ele não orou na vida dele. Porque agora a vida dele dependia daquela oração. A vida dele dependia daquilo que o Senhor fosse responder. Aleluia. Aquele rei foi um rei muito astuto. Ele sabia que se ele contasse o sonho, aqueles magos iam dar uma resposta qualquer. Aleluia. Então ele foi. E ele disse: digam o sonho e deem uma interpretação. Aí os magos não conseguiram. Qual é o sonho? Se ele dissesse, se ele contasse o sonho, eles dariam qualquer coisa. Então o rei disse: digam o sonho e deem a interpretação do sonho. E os magos não conseguiram, foram procurar os mais sábios, os mais feiticeiros, e ninguém conseguia dar uma resposta. Tanto é que saiu o decreto: vamos matar todos os sábios, vamos matar todos os que conhecem alguma coisa. E foi quando Daniel soube dessa situação. Eu não consigo, disse Daniel, mas o Deus possível, Ele vai dar, Ele vai dizer. Então, naquela noite, Daniel orou, e o Senhor deu para ele o sonho, contou para ele o sonho e a interpretação. Aleluia. Será que o irmão percebe o que aconteceu? Foi Deus que criou aquela situação. Foi Deus que colocou Daniel naquela situação. Foi Deus que colocou o Sadraque, o Mesaque e o Abednego naquela situação. Por quê? Eu não sei dizer por quê. Mas eles eram crentes. Não eram evangélicos como nós somos hoje, mas eles eram crentes. Como eu disse, às vezes Deus coloca-nos em determinadas situações para nós despertar, para nós termos fé no Senhor. E eles passaram por aquela situação. Foi uma notícia difícil. E eles oraram ao Senhor, eles buscaram, Deus deu resposta. Foi dado outro decreto. A partir de hoje, quem não adorar a estátua vai ser morto. O Sadraque, o Mesaque e o Abednego não aceitaram o braço da estátua do rei.
O Daniel também não aceitou. O Sadraque, o Mesaque e o Abednego foram colocados na fornalha ardente. E eles mandaram aquecer 7 vezes mais. A palavra de Deus vai dizer que eles não queimaram. Não houve fumo, não houve cheiro de fumo, nem o cabelo queimado, nada. Porque eles confiaram no Senhor. Porque eles preferiram confiar no Senhor. Eu tenho pensado, e se a nós fosse dito, se tu não adorares esta estátua, vais ser lançado na fornalha ardente. Qual seria a nossa reação? Se tu não adorares a estátua, tu vais para a cova dos leões. Qual seria a nossa reação? Será que nós íamos confiar? Será que nós íamos tremer de medo? Será que nós íamos renunciar? Qual seria a nossa reação? Porque estamos numa geração que não sabe receber boa notícia, só sabe receber boa notícia quando a notícia mais chega, quer desistir do Evangelho, quer desistir da cruz, quer abandonar a Deus, quer abandonar todas as coisas, porque só está habituado a receber boas notícias. E quando chegas mais, porque o mundo, Jesus não prometeu só boas notícias. Aliás, ele disse: no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Jesus está a dizer que em meio às tribulações, em meio às más notícias, em meio às dificuldades, é para ter bom ânimo, é para não desistir, é para buscar a face do Senhor. Por isso a palavra de Deus vai dizer: está alguém aflito, ore. Está ansioso, não
Jó não enfiou a cabeça na terra. Chegou um momento que a própria mulher disse, ela viu que era tanta desgraça, ela disse, amaldiçoa teu Deus e morre, porque demais, é muito sofrimento. Olha só para essa chaga, olha só para isso, para essas feridas, veja só a desgraça, olha só a desgraça, perdemos os nossos filhos, não tens mais nada, a tua doença, você não tem mais alegria, estás a viver para quê? Foi isso. Mas Jó disse, louca! Como eu posso aceitar as coisas boas e as más não aceito? Tu és louca! Porque se eu quero, se eu gosto das coisas boas, também tenho que aprender a aceitar as coisas más. E tem tanta coisa ruim que acontece na vida que as pessoas perguntam, esse mesmo só pode ser amaldiçoado, esse mesmo só pode ser muito pecador. Olha só a desgraça. Como é que você consegue dizer que você é crente se só acontece desgraça na tua vida? Olha só a vida dele, toda arrebentada, nem filhos mais tem, não tem mais boi, não tem ovelha, você não tem nada. Você não é crente, você só pode ser pecador. Mas não foi assim na vida de Jó. Não foi. Não era por causa do pecado, mas sim porque ele estava a ser provado. Então, Deus, quando prova a nossa vida, quando nós passamos por certas situações, não é por sermos maus. Os discípulos de Jesus também não entenderam esta mensagem quando eles viram o cego. Creio que ele tinha 38 anos e ele era cego. E os discípulos começaram a perguntar, mestre, quem pecou, ele ou os pais dele para que ele fosse cego? Aleluia. Jesus respondeu, nem ele, nem os seus pais pecaram. Mas isto aconteceu para que o nome do Senhor fosse exaltado, para que o nome do Senhor fosse glorificado. E ali ele recebeu a cura. Então tem certas situações que ocorrem na nossa vida, tem certas tribulações que acontecem, não é, muitas vezes não é por causa do pecado, mas é porque Deus quer nos levar à sua presença, o nome dele a ser exaltado e glorificado. E por isso é que nós passamos por essas situações, mas muitas vezes nós estamos preparados para isso. E é por isso que nós precisamos aprender como reagir nesses momentos de tribulação, de más notícias. Porque louvar a Deus quando tudo vai bem é fácil, é até espontâneo, é uma coisa que nós fazemos espontaneamente.
bom ouro é provado no fogo. Um dos métodos da purificação do ouro é no fogo. Eu só acredito que só exista esse método para purificar o ouro. Quando nós aquecemos o ouro, ele passa pelo processo conhecido de fusão. E aquilo acontece a uma temperatura específica. E tudo que é impureza vai ficar do outro lado, não vai se juntar ao ouro, porque tem outras temperaturas. Então, quando o ouro chegar àquela temperatura, ele vai ficar só do lado. Isso aqui, o ouro é provado no fogo. Quando coloca no fogo, ele fica só, fica no lado. E tudo aquilo que não tem impureza fica do outro lado. Assim é na nossa vida. Passar um momento fácil é muito bom, é muito fácil. Mas no momento difícil que nós vemos quem é a pessoa, na tribulação que nós conhecemos, que este é mesmo de Deus, tem pessoa que a tribulação é tão grande que eles deixam, abandonam Deus, vão procurar outras coisas, vão procurar feiticeiro, vão procurar adivinho para adivinhar a vida deles. O rei Asa fez isso. Ele deixou o Senhor, houve uma ferida no pé dele que não sarava de jeito nenhum. E ele foi consultar uma adivinha, uma curandeira. E o profeta apareceu, perguntou: será que não existe Deus em Israel? Quando você vai procurar uma adivinha, será que não existe Deus em Israel? Para você começar a buscar outras coisas? Porque às vezes nós deixamos o Deus vivo, o manancial de águas vivas, para cavar fossas rotas. E foi isso que muitas vezes o povo de Israel fez. E continuamos a fazer. E quando num problema, numa tribulação, que é para buscar o Senhor, que muitas das vezes o próprio Deus fez isso para nos aproximar a Ele, para reconciliarmos, para vermos que não existe outro além de Jesus. Assim como Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, se eu for, vocês vão morrer nos vossos pecados. Mas as pessoas, em vez de se reconciliar, em vez de buscarem a face do Senhor nesses momentos, eles ficam a buscar outros deuses, outras coisas, ficam a buscar o ocultismo e acabam perdendo a salvação. Que não é esse o objetivo do Senhor. Amém? Então, vamos orar, vamos buscar a face do Senhor. Para terminar, a palavra diz: está alguém aflito? Ore ao Senhor. Está alguém enfermo? Seja apresentado ao presbítero, porque a oração de um justo tem com seus efeitos. Então é para buscar, é para orar, é para voltar a confiar no Senhor, a depositar a sua vida aos pés de Jesus. Aleluia. Então esta é a palavra que tinha hoje. Aleluia. Eu queria orar aqui por essa palavra. Eu queria pedir também aos amados irmãos que se colocassem em pé e orassem comigo. Senhor dos exércitos, nesta noite nós agradecemos, Pai, pela palavra ministrada. Agradecemos, Pai, porque o Senhor usou como instrumento nas tuas mãos, Pai. Senhor, tanto querer como efetuar vem do Senhor, Pai. O Senhor muitas vezes já levantou certas tribulações, certas dificuldades, Senhor, não, Senhor, para matar, não para morrermos, Pai, mas muitas vezes para aproximarmos do Senhor, porque a tua palavra diz: aproximar
justa para Golias. O Golias pensou que estava em vantagem. Mas ele não sabia que quem era com Davi era o Senhor dos Exércitos. Ele não sabia que ia atrás de Davi era o Senhor dos Exércitos. E o Senhor continua a ser o mesmo Deus. A tua palavra diz que o Senhor estaria conosco até a consumação dos séculos. Então o Senhor continua a ser o mesmo. É o mesmo que está aqui nessa noite. Pois a sua palavra diz que onde estivessem dois ou três reunidos em seu nome, aí o Senhor estaria. Por isso o Senhor está aqui. E o Senhor conhece cada uma destas pessoas que aqui estão. São seus. Toma liberdade de agir essa noite, Deus. O Senhor sabe qual é a situação. O Senhor sabe qual é o problema. Visita nessa noite. E você não ora. Eu sei. Você tem um problema. Você sabe qual é o problema. Ora. Busca Deus. Não desanima. Aquilo que você acha que é impossível. Saiba de uma coisa. O Deus é Deus do impossível. Não existe coisa que é impossível para Deus. A palavra de Deus está a dizer: acaso alguma coisa que seja maravilhosa para o Senhor? Ele fez a sua do sol retroceder para o seu povo vencer, para que Josué pudesse descansar. Então ele fez a sombra do sol retroceder. Não me lembro, mas é isso. Ele fez a sombra do sol retroceder. Ele fez o mar se abrir. Ele continua sendo o mesmo Deus, porque ele não muda. Então continua a orar. Essa causa aí, o Senhor sabe dessa causa. Continua a falar para ele, não desanima, não fica mais triste. Ora a Deus, ora. Eu sei que isso ali te deixa, acaba com o teu coração, mas fala para ele, diz, ora na presença dele, porque o Senhor no culto ele vai compensar. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, e o Senhor no culto ele te vai recompensar. Não é onde tem pessoa, não é na praça pública orar, gritar, não, fecha no teu quarto. Fala com o Senhor, e no culto ele te vai recompensar. Ele já sabe qual é o problema, mas ele quer ouvir a mesma. Porque quando você vem ter vitória, a tua fé vai crescer um pouco mais. Você vai dar glória a Deus, vai contar testemunho daquilo que Deus fez. Olha, irmão, o que Deus fez na minha vida. Olha, minha família, está aqui, foi glória para Jesus, está aqui. Glória a Deus. Então não desiste, não desanime. Essas dificuldades, essas situações que fazem você sentir desamparado. E o inimigo muitas vezes vem dizer: Deus te esqueceu de ti. Você não crê em coisa nenhuma. Você é tão pecador. E você começa a acreditar, porque todos nós somos pecadores. Mas a palavra de Deus diz que se alguém pecar, nós temos um advogado diante de Deus. Esse advogado é Jesus Cristo. Então, quando o inimigo vier falar, diga para ele: em Cristo Jesus, eu sou mais que vencedor. A vitória é minha pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Jesus veio para desfazer as obras do inimigo. Jesus veio para nos libertar. Jesus veio para nos resgatar. Jesus veio para nos salvar. Aleluia! Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O Rei está voltando.
a presença